Olá, gente, tudo jóia? Boa tarde. Então, vim aqui hoje falar para você sobre a questão 638 do Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos aprendendo sobre discernir o bem e o mal segundo as leis divina e natural. Então, Kardec pergunta para os espíritos: o mal parece algumas vezes ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição mesmo sobre o seu semelhante. Pode-se dizer, então, que há subversão à lei de Deus? E os espíritos respondem: isso não é menos o mal, embora necessário. Mas essa necessidade desaparece à medida em que a alma se depura, passando de uma experiência a outra. E então o homem não é senão mais culpável quando o comete, porque ele o compreende melhor. Então, gente, aprofundando um pouquinho mais, haveria infração à lei de Deus quando muitas das vezes o meio acaba conduzindo ou favorecendo a prática do mal? Não estaria o homem nessas situações sendo levado por essas forças das coisas ou do ambiente ou da condição em que ele se encontra e por isso praticou essa atitude inadequada? Estaria ele infringindo a lei de Deus se tal atitude não partir essencialmente de si, mas pela influência do meio? Gente, o mal, a gente já viu isso, o mal não deixará de ser o mal, independente da condição do qual ou na qual ele tenha acontecido, independente do ambiente, da força das coisas, de ter ou não ter contribuído para ele ter acontecido. Ele sempre será o mal. E o homem tem as leis de Deus aonde? Na consciência. Então ele tem a capacidade. Então saberemos sim distinguir o bem e o mal. Gente, e na pergunta ele fala que o mal é necessário. Por que o mal é necessário? Na resposta, né? É necessário para nós, na nossa condição evolutiva de muita imperfeição. Como ainda somos muito materializados, precisamos ainda da dor, das dificuldades, precisamos ainda vivenciar, ter o mal perto de nós para que possamos valorizar o bem, para que possamos aprender a importância do amor, para aprendermos a valorizar a luz. Muitas das vezes a dor nos impulsiona para frente, para crescermos, mas não precisaremos ser o que praticam a irregularidade, né? Cristo já dizia: no mundo havereis escândalos, mas ai daquele que faz o escândalo, né? Então, que possamos aprender a orar. Então, que possamos aprender o recurso da oração, da vigilância, para não cairmos nas tentações, nem dos meios, nenhuma tentação, né? Porque o fruto do mal é a desarmonia dos sentimentos. Compete a cada um policiar-se a si mesmo, buscar em Cristo todo o socorro para a manutenção do bem universal em nossos caminhos, né? Então precisamos amar mais, ver mais o bem, né, perto de cada um de nós, refletir mais, né, sobre se eu estou provocando o escândalo, quando o escândalo não é só quando todo mundo da sociedade sabe, mas quando eu ajo de acordo que eu vou contra as leis de Deus, ali no meu interior também. Então que eu possa aprender mais a fazer a minha reforma íntima, olhar com honestidade, com autoconhecimento para mim e buscar mais a Cristo e caminhar mais seguro. Então é isso, né, gente, que a pergunta de hoje vem trazer, esse esclarecimento, que possamos nos esclarecer cada dia mais e nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, para resistir a essas tentações, para praticar mais o amor e o bem. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês. Um abração. É perfeita. Então, Deus tem a total condição de saber qual é a culpa, a responsabilidade de cada um de nós diante da situação da vida. Não precisamos preocupar. A questão não é somente eu praticar o mal isoladamente, olha só. Mas quando eu incentivo de alguma forma a outra pessoa a praticar o mal. Eu coloco a pessoa numa condição tal na qual ela não tem muita opção e ela precisa. A mesa continua. O mal sempre recai sobre o seu causador. No entanto, se quem causou o mal foi pressionado para tal, sua pena é mais leve. Ela o divide com quem o levou a cometer a falta.
todo o mal, mesmo em pensamento, traz consequências. E teremos que, de alguma forma, reparar estes atos. Então, gente, o mal é sempre o mal. Cada um vai ser responsável. Uns de uma forma mais